Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e nesse vídeo eu trago para você a correção de algumas questões que caíram aí na avaliação diagnóstica. Questões 5, 6, 7 e 8 de matemática da segunda avaliação diagnóstica 2022, segunda série do ensino médio, abordando os seguintes tópicos: trigonometria na circunferência, regra de 3 simples, trigonometria no triângulo retângulo e, por último, probabilidade. A primeira questão aqui propõe o seguinte: observe o arco PQ, destacado no círculo trigonométrico abaixo. Qual é o valor do cosseno desse arco? Cosseno. Eu uso até escrever o cosseno com x para a gente lembrar que cosseno é a variação em relação ao eixo x, ao eixo horizontal. Então esse ângulo aqui chegou no 150. A variação em relação ao eixo x desse ângulo, se você observar, o 180 está aqui. Um raio para a esquerda, um raio negativo. O cosseno de 180 é menos 1. Mas o cosseno do nosso ângulo aqui, vamos supor 30 graus. Por que 30 graus? Porque cada meio círculo é 180. Aqui nós temos um arco PQ de 150 graus, falta 30 para chegar no eixo do x. E uma das formas da gente analisar isso é olhar quanto que falta para chegar no eixo de x. Faltam 30 graus. Então eu vou lá na tabelinha de senos, cossenos e tangentes de ângulos notáveis e olho quanto que é o cosseno de 30. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, porém, esse ângulo está do lado esquerdo, que é uma zona negativa, raiz de 3 sobre 2 negativa. Alternativa correta, letra A de ângulo. A questão número 6 propõe o seguinte: Ágata precisa inserir a medida de um ângulo em um programa de arquitetura. O ângulo que deseja inserir tem medida de 105 graus, porém ela precisa efetuar a conversão desse ângulo para radianos antes de inserir no programa. Qual é a medida em radianos do ângulo que a Ágata deseja inserir nesse programa? Radiano. Quando você tem um ângulo medido em grau e quer transformá-lo em radiano, você precisa lembrar que o π vale 180 graus. Agora, 105 graus é que fração do π? Regrinha de 3. π 180 graus, quanto que equivale a 105 graus? Quando são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, diminuindo aqui, vai diminuir aqui, obviamente, grandezas diretamente proporcional, você multiplica cruzado, porque em regra de 3 sempre se cruza alguma coisa. 180x, 105π. Isolando o x, 105π sobre 180. Vamos simplificar aqui por 5 numerador e denominador, dividir por 5. 2 vezes 5, 10, para 10 nada. 1 vezes 5, para 5, nada. 21 no numerador, 180 dividido por 5. 3 vezes 5, 15, para 18, 3. Desce 1, 0. 6 vezes 5, 30, para 30, nada. Aqui 21 e 36 eu ainda posso dividir por 3, numerador e denominador. 21 por 3 dá 7π. 36 por 3 dá 12, então nós temos assim, que em radiano, esse ângulo de 105 graus seria 7π radiano sobre 12, alternativa correta, letra C. Vamos agora à questão de número 7, que envolve trigonometria no triângulo retângulo. Um projetor deve ser posicionado sobre uma mesa de maneira que a imagem projetada por ele cubra toda a tela de projeção de 1,5 m de altura fixada em uma parede à sua frente. A imagem abaixo ilustra essa situação e indica algumas medidas. A que distância em metros esse projetor deve ser colocado da tela de projeção? Trigonometria no triângulo retângulo. Primeiro vamos dar nome aos bois. Esse lado do triângulo, vou chamar de D de distância aqui, a gente chama de cateto oposto. Por que cateto oposto? Cateto são os lados menores do triângulo, oposto porque o ângulo está de um lado e ele está do lado oposto. Esse cateto que está adjacente ao ângulo, a gente chama de cateto adjacente, obviamente porque ele é adjacente ao ângulo, ou seja, ele é colado no ângulo. E quando você lida com cateto oposto e cateto adjacente, você lida com tangente. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, mas aqui não tem tangente. Ao mesmo tempo que você pode dizer que tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, você também pode dizer
que tangente é a divisão do seno pelo cosseno. Se tangente é a divisão do seno pelo cosseno, basta eu dividir 0,9 pelo cosseno 0,5 e vai ter que dar cateto oposto, que é o D, que é o oposto ao ângulo, sobre cateto adjacente, que é o 1,5 que está colado no ângulo. Produto dos meios e dos extremos, multiplicamos em cruz 0,5D, 0,9 vezes 1,5, 9 vezes 5, 45, levei 4, 9 vezes 1, 9, 4, 13. Somando 5, 3, 1, duas casas após a vírgula, duas casas após a vírgula. Isolando D, D é igual a 1,35 dividido por 0,5, vamos ver o que dá aqui. Duas casas após a vírgula, duas casas após a vírgula. Aí ficou 50 dividido por 135, que dá 2. 2 vezes 50 é 100, para 135 sobra 35. 35 não divide por 50, você coloca uma vírgula aqui e um zero aqui. 7 vezes 50, 350, sobrou o resto zero. Então, distância 2,7. Alternativa correta, letra D de Deus, bondoso Deus, que abençoa a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos. A última questão desse vídeo, eu estou trazendo de 4 em 4 questões, é sobre probabilidade, muito simples. Um jogo da memória é composto por um baralho de 24 cartas, todas com uma das faces idênticas e a outra face contendo um desenho. Cada uma das cartas desse baralho possui um único par com desenho idêntico. No início do jogo, todas as cartas são dispostas com as faces voltadas para baixo e, na primeira jogada, uma dessas cartas é escolhida ao acaso e tem seu desenho revelado. Em seguida, o mesmo jogador escolhe ao acaso uma outra carta e revela seu desenho com o objetivo de verificar se as duas formam um par de desenhos iguais. Nessas condições, a probabilidade de se formar um par na primeira jogada é de quanto? Quando o jogador vai tirar aqui a primeira carta das 24, não importa qual carta seja. O que importa é a segunda, porque ela vai fazer par com a primeira. Então, vou analisar só a segunda carta. Quando o jogador vai tirar a segunda carta, ele já tirou um desenho. Só serve um dos desenhos que estão lá. Então, ele tem uma possibilidade, mas ele também já tirou uma carta na primeira retirada. Sobraram lá no baralho 23 cartas. Uma em 23 compõe o par que ele precisa. Alternativa correta, letra B, de bom dia, boa tarde, boa noite, bons estudos para você que quer aprender um pouco mais de matemática. Através da correção dessas questões, a gente pode assimilar muitas habilidades importantíssimas aí na nossa formação, né? No aprendizado do que realmente precisa ser aprendido durante o ensino médio para você se preparar bem para os vestibulares, para o Enem, para concursos públicos. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.